Permitam-me compartilhar com vocês a parábola do jejum e do casamento, uma história que traz uma importante lição sobre a minha vinda e a natureza do reino de Deus. Essa parábola foi contada em resposta a uma pergunta feita pelos discípulos de João Batista. Eles questionaram por que os discípulos de João e os fariseus jejuavam regularmente, enquanto os meus discípulos e eu não o fazíamos. Em resposta, eu contei a seguinte parábola. Podem vocês fazer os convidados do casamento jejuarem enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhe será tirado, e então, jejuarão. Ou Lucas 5:34-35. Essa parábola traz uma comparação entre o jejum e um casamento. Ela ilustra o momento presente em que eu, o noivo, estava com os meus discípulos. Naquela ocasião, não era apropriado jejuar, pois era um tempo de celebração e alegria. Assim como em um casamento, onde os convidados estão alegres e celebram a união do noivo e da noiva, os meus discípulos estavam desfrutando da minha presença e ensinamentos. Era um tempo de proximidade comigo, em que experimentavam a plenitude da alegria e da comunhão com Deus. No entanto, eu também disse que dias viriam em que o noivo seria tirado, referindo-me à minha morte e partida deste mundo. Nesse período, seria apropriado jejuar e expressar tristeza e arrependimento. A parábola do jejum e do casamento revela que o jejum, assim como outras práticas espirituais, deve estar de acordo com o tempo e a temporada espiritual. Há momentos de celebração e alegria em que o jejum não é apropriado, mas também há momentos de dor, tristeza e busca espiritual em que o jejum pode ser uma expressão genuína da busca por Deus. Essa parábola também aponta para minha própria missão e para a chegada do reino de Deus. Eu, como noivo, estava presente naquele momento, trazendo alegria, salvação e reconciliação com Deus. O reino de Deus foi inaugurado com a minha vinda e ministério, e era um tempo de celebração e esperança. No entanto, a parábola também sugere que haveria um tempo em que eu seria tirado, quando enfrentaria a morte e a crucificação. Nesse período, meus discípulos experimentariam tristeza e dor, e o jejum se tornaria uma expressão apropriada de sua busca e arrependimento. Essa parábola nos convida a refletir sobre o propósito do jejum e das práticas espirituais em nossas vidas. Elas devem ser guiadas pelo tempo e pela temporada espiritual em que nos encontramos. Devemos estar atentos à direção do Espírito Santo e buscar uma busca genuína por Deus em todos os momentos. Que a parábola do jejum e do casamento nos motive a ter discernimento espiritual e sabedoria para compreender os tempos em que vivemos. Que busquemos uma intimidade profunda com Deus, reconhecendo os momentos de celebração e gratidão, assim como os momentos de tristeza e arrependimento. Que nossa busca espiritual seja sincera e orientada pela orientação do Espírito Santo. Que possamos experimentar a plenitude da alegria na presença do noivo e ser sensíveis aos tempos em que o jejum e a busca espiritual são apropriados. Que possamos ser verdadeiros seguidores do reino de Deus, vivendo em harmonia com os propósitos divinos. Que possamos ser verdadeiros seguidores do reino de Deus, vivendo em harmonia com os propósitos divinos. Não se trata apenas de cumprir rituais ou seguir tradições, mas de buscar uma conexão genuína e profunda com Deus, em todo o tempo e temporada espiritual. Devemos estar sensíveis à direção do Espírito Santo em nossas vidas, buscando uma vida de obediência e intimidade com Deus. O jejum, assim como outras práticas espirituais, pode ser uma ferramenta poderosa para nos aproximar de Deus, buscar sua vontade e buscar seu reino em nossas vidas. No entanto, é importante lembrar que o jejum não é um fim em si mesmo. Não é uma forma de conquistar a aprovação ou o favor de Deus. O jejum é um meio para nos aproximarmos de Deus, nos humilharmos diante dele, buscarmos sua sabedoria e direção, e nos submetermos à sua vontade. Portanto, que cada um de vocês busque a orientação do Espírito Santo ao decidir quando e como jejuar. Seja sensível ao tempo e à temporada espiritual em sua vida. Esteja disposto a abandonar suas próprias vontades e abrir-se para a vontade de Deus. Lembre-se de que o reino de Deus é um convite para celebrar a presença de Deus em nossas vidas, mas também é um chamado para buscar uma vida de arrependimento, transformação e serviço ao próximo. Que a parábola do jejum e do casamento nos inspire a buscar um relacionamento genuíno com Deus, onde possamos experimentar a alegria e a celebração em sua presença, ao mesmo tempo em que estamos dispostos a jejuar e nos humilhar diante dele nos momentos apropriados.
Que sejamos sábios e sensíveis ao Espírito Santo, buscando viver de acordo com os propósitos de Deus em todos os aspectos de nossa vida. Que nosso jejum seja acompanhado por uma busca sincera de seu reino, justiça e amor. Que o exemplo da minha vida e ensinamentos nos inspire a buscar a Deus com todo o nosso coração, a fim de experimentar a plenitude do reino de Deus em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor.